Olá, muito boa noite a você que acompanha o Giro Esportivo da TV Plan. Você vai ficar mais informado sobre tudo do futebol deste fim de semana, os campeonatos estaduais. Tivemos derby neste fim de semana, Corinthians versus Palmeiras. Também a Caldense conseguiu um ótimo resultado fora de casa contra a equipe do Cruzeiro. Tivemos também lances curiosos nos campeonatos europeus, campeonatos internacionais, só aqui na TV Plan. E vamos começar falando do derby do Campeonato Paulista. O Corinthians conseguiu vencer o Palmeiras. O Palmeiras, mesmo com todos os reforços praticamente em campo, não conseguiu vencer a equipe paulista. O Corinthians, que faz um resultado muito importante também para o Campeonato Paulista 2015. O Timão, então, conseguiu o primeiro gol no primeiro tempo. Foi no finalzinho do primeiro tempo, o Corinthians conseguiu, com uma bobeira do zagueiro do Palmeiras, ele tentou recuar para o goleiro Fernando Praz e Petros foi muito esperto, viu? Conseguiu chegar antes, tocou para o meio para o Danilo. Danilo que sempre faz gol contra o Palmeiras, brilha a estrela do experiente jogador do Corinthians. Depois disso ainda tivemos polêmica dentro de campo, o goleiro Cássio foi expulso do jogo por fazer cera, ele recebeu uma bola e depois foi lá, pegou outra bola, alegou que não viu nada, mas o juizão Rafael Claus não gostou nada e expulsou o goleiro Cássio, mas não adiantou muita coisa. O Palmeiras não conseguiu esboçar uma reação, tentou mesmo fazer aquela marcação por pressão, mas não saiu o gol do Palmeiras. Destaque também para o goleiro Walter, que entrou ainda depois dessa expulsão do goleiro Cássio, conseguiu fazer uma boa defesa, uma boa participação no jogo que possibilitou essa vitória do Corinthians. O técnico Tite analisou a partida, um derby é sempre muito bom ter a vitória. O Palmeiras tem uma característica de velocidade, a sua linha de três, ela tem uma transição muito rápida. O seu lateral direito também. Ele trouxe um volante mais posicional em relação aos que ele tinha anteriormente, para fazer uma marcação mais sabendo que Danilo tem uma bola aérea de qualidade. Mesmo trocando peças, a maior satisfação e o maior orgulho que eu enquanto técnico tenho, e falei para eles agora, é saber que os atletas entraram e produziram aquilo que normalmente eles produzem no treinamento, mesmo não tendo uma sequência de jogos que oportunizem a eles ritmo. E aí fica comprovado que quando tu tem ritmo em treinamentos forte, leal, competitivo, concentrado, tu transpõe isso para o jogo. E na última semana tivemos algumas polêmicas com relação às torcidas. Até na última sexta-feira seria torcida única no derby. Mas depois disso tivemos algumas mudanças e foi então 1.800 cadeiras disponibilizadas para a torcida corintiana, mas assim mesmo cenas lamentáveis fora de campo, também dentro de campo, vandalismo no estádio Allianz Arena, fora de campo confronto entre torcedores e policiais. É aquilo do futebol que ninguém gosta de ver, mas nos clássicos quase que sempre acontecem aqui no Brasil. Na classificação do Campeonato Paulista, o São Paulo ainda é líder do Grupo 1 após ter vencido o 15 de Piracicaba por 2-0. O Corinthians, após essa vitória, mantém-se na primeira colocação. Já o Palmeiras, que perdeu mais uma no Campeonato Paulista, está em terceiro colocado. No Grupo 3, a Portuguesa é líder. E no Grupo 4, o Santos, após vencer o Red Bull Brasil, mantém-se na primeira colocação do Campeonato Paulista. Agora falando um pouco também do Campeonato Carioca. No Carioca, o Fluminense vem mostrando bom futebol e o nome principal da equipe é ele, o Fred, aquele que foi muito questionado no ano passado, está fazendo um ótimo Campeonato Carioca, a Taça Guanabara, e possibilitou mais uma vitória para o Fluminense. Quem fez os gols do Fluminense foi ele, Fred e também Robert. Almir descontou para a equipe do Bangu. 2-1 placar final e quem falou da vitória foi o Fred. Ele se vê muito motivado para 2015 e já está muito bem, viu? 4 gols em apenas 3 partidas. Eu sei que tá bom, mas que podemos melhorar. É o que nós vamos procurar fazer, né? Já que ano passado nós sofremos aí com um ano sem título. E esse ano nós vamos fazer de tudo para poder conquistar alguma coisa, né? E essas 3 vitórias não vão colocar a gente como favorito, né? O Fluminense, mas por isso que a gente vai continuar mantendo os pés no chão para ver se a gente melhora, busca essa evolução para conquistar esse título carioca.
Então o Fluminense, após esta vitória, mantém-se na primeira colocação, seguida por Botafogo, que venceu por 4-0 o Bom Sucesso. O Flamengo venceu por 2-1 o Resende e o Vasco não saiu do empate por 1-1 com o Tigres e está na quarta colocação. O Internacional, lá no Sul, vamos falar um pouquinho também, não conseguiu facilidade neste fim de semana. Foi sim a primeira vitória, 1-0 para a equipe do Internacional, mas o time de Diego Aguirre, o argentino que não estava gostando nada da equipe colorada, ganhou por 1-0, mas assim mesmo venceu, mas não convenceu. A partida muito truncada foi uma vitória após um pênalti batido por Alex no final do primeiro tempo. E antes de falarmos do Campeonato Mineiro, do empate com sabor de vitória fora de casa da Caldense, nós tivemos lambança no futebol internacional. A primeira lambança foi no campeonato holandês, em que o goleiro que jogava contra o Ajax recebeu uma recuada de bola e não chutou nada, chutou só o ar, em que possibilitou a vitória do Ajax por 1-0. Como você pode ver aí, uma jogada linda do goleirão, viu? E ainda no futebol internacional, o jogador Dybala, atacante do Palermo, jogava contra a Inter de Milão e debaixo do gol, sem goleiro, o goleiro deitado no chão, chutou lá na lua, não conseguiu fazer o gol, saiu decepcionado da partida após errar um gol debaixo das traves. Agora sim, então, o Campeonato Mineiro, e quem venceu a segunda rodada com mais facilidade foi a equipe do Atlético Mineiro, com gols de Luan e Gemerson, e destaque também para o São Vítor. O goleiro Vitor conseguiu defender mais um pênalti de sua carreira, mas em cima da equipe do Mamoré. O Mamoré que perdeu por 6-1 a primeira partida, é o lanterna do Campeonato Mineiro até o momento, então 2-0 para a equipe do Atlético Mineiro. E finalmente vamos falar da Caldense. A Caldense foi para Belo Horizonte jogar no último domingo às 17 horas na Minas Arena e não se acanhou contra o Cruzeiro dentro lá daquele caldeirão, viu? 1-1 a partida em que primeiramente o Cruzeiro abriu o placar com o William. Uma bobeira da zaga, aquela linha de impedimento que não deu certo. O zagueiro Plínio ficou esperando o bandeirinha levantar a sua bandeira, mas não conseguiu, viu? O William então veio pela esquerda, chutou, e o goleiro Rodrigo não conseguiu defender. 1-0 para o Cruzeiro, mas logo depois, 5 minutos depois, quem descontou para a equipe da Caldense foi ele, o artilheiro Luiz Eduardo, camisa 90, fez então Cruzeiro 1, Caldense também 1. Um lance muito visado pelo técnico Leonardo Condé, a jogada de lateral. Andrezinho jogou para o meio da área, aquela confusão, seria pênalti ainda, já que o zagueiro do Cruzeiro colocou a mão na bola, mas o Luiz Eduardo foi muito esperto e finalizou contra o goleiro Fábio. Final de jogo, Cruzeiro 1, Caldense também 1. Na classificação do Campeonato Mineiro, o Atlético Mineiro até o momento com 100% de aproveitamento, 6 pontos e é o líder do Campeonato Mineiro Unicef 2015. A Caldense em segundo lugar com 4 pontos e um saldo de gols muito bom após a vitória por 6-1 e depois então vem o Cruzeiro, seguido do América, ambos também com 4 pontos. Mais uma boa sorte para a Caldense, que vem embalando para o Campeonato Mineiro 2015. Quem inclusive falou já da Caldense em nota foi Marcelo Oliveira, o técnico do Cruzeiro, disse que esta equipe vai dar trabalho em 2015. E termina aqui o Giro Esportivo da sua TV Plan. Todas as informações do futebol. Eu volto amanhã 15 para 7 da noite. Até lá, um abraço. Giro Esportivo, Campeonato Mineiro 2015. Apoio Ering Store, Plano de Saúde Cligrep Total e Orim Fertilizantes, Posto Alto da Serra, Restaurante EIE, Exata Soluções em Segurança Ocupacional, Subat Baterias Eliar e Prefeitura de Poços de Caldas.